Olá, gestores públicos. Hoje aqui no portal Sala dos Municípios estamos recebendo a jornalista Áurea Regina de Sá. Além de ser jornalista, ela é coach em comunicação, especializada em media training e também uma pessoa que tem feito um trabalho muito forte na área de comunicação, principalmente com alguns políticos e gestores públicos. Sejam bem-vindos ao portal Sala dos Municípios. Áurea, seja muito bem-vinda ao portal Sala dos Municípios. É um prazer enorme recebê-la aqui e tenho certeza que a nossa conversa de hoje vai ser muito importante para todos os gestores públicos do estado de São Paulo que vão estar nos assistindo nesse momento. Muito obrigado e seja bem-vinda. Obrigada, eu agradeço pela oportunidade, é um prazer. Áurea, eu gostaria muito de conversar com você sobre um assunto que a gente tem visto aí, que a todo momento a gente vê os prefeitos, os vereadores, que é a comunicação, né? A comunicação hoje em dia na área pública principalmente, a gente tem visto que é essencial, é fundamental. E eu gostaria que você nos explicasse, né, qual essa diferença entre essa comunicação e a media training para essas pessoas. O Media Training é um treinamento cuja expressão é inglesa, e no Brasil isso foi adotado, que propõe a capacitação de pessoas que se expõem na mídia. Quem está na imprensa, quem dá entrevistas a jornalistas, deveria passar por um Media Training. O treinamento de comunicação é para todos. Todo mundo que quer se comunicar melhor pode fazer um treinamento de comunicação. Agora, é claro que dentro do programa de Media Training, a base é a comunicação. Porque não adianta chegar para um prefeito, para um vereador e dizer simplesmente, olha, você não deve pegar no microfone, você não deve olhar para a câmera enquanto dá uma entrevista, e sim para o seu interlocutor, o apresentador ou o jornalista. Isso é muito básico, é muito pouco. Se a pessoa, por exemplo, tem uma timidez, uma certa resistência, não se sente bem nesse cenário aqui em que nós estamos, ela pode não render tanto quanto poderia, talvez perca a chance de transmitir a comunicação que gostaria de transmitir. Por isso é importante se entender como comunicador primeiro, para depois dar uma boa entrevista. A base de uma boa entrevista é uma boa comunicação. Perfeito. Então, nesse momento, a gente poderia estar falando para os prefeitos, para os vereadores, os secretários de uma forma geral, né, o gestor público de uma forma geral, que o mais importante nesse momento, aquele que não tem uma boa comunicação, ele primeiro faça um trabalho de media training. Seria isso? Dentro do meu programa de media training, né, nem todos os programas de media training oferecidos pelo mercado são assim. Posso te falar da forma como eu trabalho. Eu primeiro ofereço um desenvolvimento da comunicação para, em seguida, no mesmo treinamento, oferecer a parte relativa ao Media Training. Tá? Então, no meu programa de Media Training, a pessoa não chega direto dando uma entrevista. Ele primeiro vai entender como é a comunicação dele, ou como pode ser, como expandir, como desenvolver essa forma de se comunicar para cativar, conquistar, para impactar o outro, para responder uma pergunta de forma objetiva, clara, e aí sim conseguir ter um bom resultado no momento da entrevista, na hora H da entrevista. Mas não adianta se preparar só para a entrevista, é importante se preparar como comunicador, afinal essa comunicação qualquer gestor público faz em todos os momentos do dia, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir e às vezes até dormindo, né? Porque deve ficar lá pensando o que eu faço amanhã, o que eu vou resolver, qual é a negociação que eu vou ter, não é? Então, por isso que é importante esse desenvolvimento. Essa situação, então, você diz que seria um conhecimento da pessoa, né? Ela se conhecer primeiro como ela é, quais são os seus pontos positivos, quais são os seus pontos negativos, para que ela possa desenvolver melhor na hora de uma entrevista. Seria Perfeito, isso? exatamente isso. Eu costumo dizer que para se comunicar bem é preciso se conhecer primeiro. Por isso o convite é para o autoconhecimento. O autoconhecimento é você se enxergar, se olhar. Quem sou eu, como eu falo, como eu me comunico, como eu sinto o outro, como eu vejo o outro. Então, de forma prática, se eu percebo uma outra pessoa que é diferente de mim, porque todos nós somos diferentes, e eu, por algum motivo, não me habituo com a forma dela ser ou pensar, talvez eu tenha problemas de comunicação com essa pessoa, porque afinal ela pensa diferente de mim. Se eu me colocar de uma outra maneira, entendendo que a outra pessoa é um ser humano como eu, e que é importante que eu tenha um comportamento adequado na hora de interagir com essa pessoa para ter resultados saudáveis, aí sim eu vou me comunicar de forma diferente. Mas antes de tudo é importante que a pessoa conclua se ela quer realmente ter resultados saudáveis ou se ela quer brigar, se ela quer conflito. Se ela quiser conflito, vai ter uma lista de consequências.
Se ela quiser ter relações saudáveis, provavelmente ela vai abrir portas, vai negociar de uma forma mais fácil, vai ter resultados mais positivos e vai se exibir de uma forma mais produtiva também. Não tenho dúvida que realmente, se você não... A gente vê a todo momento, né? A todo momento o prefeito, o gestor público, ele se depara com vários tipos de pessoas, né? De cidadão, que ali um atinge ele diretamente, o outro não, né? Já trata ele diferente. Ele tem que saber lidar com isso e com esse treinamento que você faz, essas pessoas conseguem fazer essa adaptação? Sim, desde que ele queira, de verdade que ele queira modificar algumas questões internas. Porque tudo está na permissão que a pessoa se dá para algum desenvolvimento. Se ela diz, Bem, não, sempre me comuniquei assim, quem não gostar que mude de calçada, não queira falar comigo mais, tudo bem? Será que dá para ser assim? é. É importante refletir isso, né? Isso pode ser também proveniente até do medo de falar em público? Sim, Pode ser muito. que ele acaba se afastando de certas pessoas para isso, exatamente? Porque não quer se despender, se dedicar a ter uma negociação melhor. É claro que é muito mais fácil você conversar com alguém que você se dá bem. É muito fácil, é familiar. Que só Agora, te elogia, que só fala bem do seu governo. pois é, mas não será é? que isso tem resultados também? Né? Verdade. Eu prefiro o feedback honesto e sincero do que eu passar um tempão fazendo algo errado achando que eu estou abafando. Né? Mas isso tudo também está centrado na permissão que a pessoa se dá para melhorar, para avançar. Então, se ela quer realmente servir ao público, que é o conceito do servidor público ou do político, é importante que ele se comunique de forma adequada para chegar em todas as pessoas. Nós temos um país enorme, com diferenças sociais enormes também, por isso é importante a gente entender cada um desses cidadãos para poder atendê-los de forma adequada. E a comunicação é uma grande ferramenta para isso. Eu tenho visto, Áurea, muitos prefeitos, às vezes, eles evitam entrevistas, né? E também não sabem se portar na entrevista, né? Às vezes até o próprio assessor que vai lá, ele fica do lado do assessor e acaba só fazendo aquela presença, marcando aquela presença. O que você diria para esses prefeitos aí, esses gestores de uma forma geral? E como que ele pode se comportar, como ele deve fazer com esse medo que ele tem de chegar e enfrentar uma câmera, né? Porque a gente vê, não é só os prefeitos, na verdade a gente vê outras pessoas que vêm até aqui, no próprio portal Sala dos Municípios, ela se comporta às vezes com muito medo das câmeras, né? O que você diria para eles? O grande princípio da comunicação é a doação. Se eu estou aqui agora falando sobre um trabalho que pode ser útil para as pessoas que querem se comunicar melhor, eu estou, de certa forma, me doando parte do conhecimento, fazendo convites para reflexão, para que as pessoas possam avançar. Se eu me limito a isso e resolvo não aceitar, por exemplo, o seu convite de vir dar a entrevista, Isso. as pessoas que estão nos ouvindo, ou que poderiam nos ouvir e nos ver, não teriam essa chance de ouvir toda essa comunicação. Então, sempre que você se comunica, você se doa, seja para orientar alguém sobre um caminho no trânsito, porque a pessoa está perdida, ou para dar uma orientação, ou educá-la de alguma forma, ou até entretê-la. Comunicação é tanta coisa, Nossa, né? é É informação, é fundamental. entretenimento, é muita coisa. Então, se você evita isso, você está evitando compartilhar o que poderia ser útil para o outro. O que acontece com muita gente que se limita a se comunicar, que coloca o rótulo de tímida ou não, isso não é para mim, é que essa pessoa muitas vezes pode achar que o que ela tem para dizer não é tão importante assim. Por isso ela não precisa dizer. O que eu digo para essas pessoas é: o mundo quer te ouvir. Então, bota a boca no trombone de uma maneira adequada para que as pessoas possam ter acesso a toda essa informação, a essa comunicação e se utilizar de tudo isso. Ainda mais se falando de um gestor público, que com certeza todas as informações são prestação de serviço e vão ser úteis para o cidadão. Porque acaba, na verdade, o que você está falando, acaba caindo tudo sobre, na verdade, em cima do prefeito, né? Por quê? Porque mesmo que uma ação que não seja bem comunicada pela Secretaria de Educação, de Saúde, né, isso acaba em cima, né, reflete em cima do prefeito, né? E isso seria importante que também fosse trabalhado com os seus secretários, Sim. né? Mesmo que a gente sabe que nem sempre o prefeito só que dá entrevistas, né? Mas vai ter o secretário de Saúde, o secretário de Educação, né, o secretário de Meio Ambiente, que vai ter que ter esse perfil também. Sim, essa comunicação deve ser padronizada. Todos devem falar de uma maneira igual, para que todos entendam e não haja conflito.
Porque o pior de tudo isso é quando a comunicação é manifestada, uma informação é manifestada e provoca crise. Ou até para consertar uma informação errada, vem ainda por cima mais crise. Quer dizer, o governo fica patinando, não há resultados, porque precisa ficar apagando os incêndios da comunicação inadequada. Essa comunicação inadequada, ela pode ser proveniente da assessoria do prefeito, porque ele não se preparou para aquela entrevista, né, para aquela exposição daquela situação? Ou o que você acha que poderia ser trabalhada nesse sentido dentro da prefeitura? Eu estou te colocando prefeitura porque o nosso público, na verdade, são os prefeitos, são os gestores públicos, né? E a gente sabe que é fundamental essa informação para eles, né? Que eles querem sentir isso, né? Não, isso acontece comigo, na verdade, né? Sim. Olha, eu já fiz isso, né? Eu cometi esse equívoco na hora porque eu não estava bem assessorado, né? Você acha que isso pode ser um reflexo? O trabalho da assessoria de imprensa é fundamental para a boa comunicação daquele gestor, seja ele um prefeito, um vereador, quem quer que seja. Mas é importante também que o assessorado, no caso o prefeito, o vereador, quem está sendo assessorado por aquele jornalista, assessor de imprensa, aceite essas recomendações. O que a gente percebe muito, eu ouço muito essa angústia de assessores de imprensa dizendo, olha, já que você veio aqui para dar o treinamento, a gente acredita que ele vai te ouvir, porque ele não escuta. Então a gente orienta, dá dica e ele não aceita. A pessoa só se desenvolve, só melhora, só se aprimora quando ela aceita receber feedback. Se alguém diz para você, olha, quando você for à entrevista, capriche no visual, por exemplo, ou diga a informação de uma forma organizada, vamos estudar aqui uma forma organizada de manifestar essa informação, e a pessoa rejeita isso e diz, não, pode deixar, eu sempre falei assim, eu sempre vou falar assim, ela não vai sair do lugar, não tem resultados positivos. Realmente Errar. a errar, né? E provocar crises. Para alimentar cada vez mais a exposição. Se a pessoa já não gosta de se expor e cada vez que ela se expõe de forma equivocada, ela vai se expor mais. Só para consertar aqueles equívocos de comunicação que ela manifestou anteriormente. E hoje, sem dúvida nenhuma, as redes sociais, elas estão aí a todo momento, né? Que seja uma entrevista, que seja uma exposição de um programa, né? Uma foto. Uma foto, né? Ela está a todo momento. E aí você diria para o prefeito, né? Ou para o gestor público, ele teria que ter esse cuidado nessa exposição, até porque a gente vem enfrentando aí fake news, aí, né? O que tem mais aí hoje, né? E a gente está vendo o que as pessoas acreditam. Né? Os boatos, eles chegam, né? É colocado nas redes sociais e as pessoas não querem saber, elas simplesmente não olham se é realmente verdadeiro ou não e já sai compartilhando, vamos colocar assim. Né? E aí, o que você diria para esse prefeito nessa situação? Que tome cuidado sempre. Afinal, o grande questionamento deve ser qual é a imagem que eu quero passar para as pessoas. Então, se eu sou prefeito, como eu quero que o cidadão do meu município me veja? Qual é a imagem que eu quero projetar? A partir disso, você guia as suas ações. Agora, mais do que isso, a grande base para essa boa comunicação é a prática de virtudes. Uma pessoa que usa o preconceito para manifestar uma opinião, faz uma comparação, ela pode estar mostrando para o outro uma imagem incorreta sobre ela mesma. Se a gente fosse perguntar para essa pessoa, mas por que você disse isso? Você soltou aí uma pérola, como a gente costuma dizer, uma frase que pegou mal, virou meme, viralizou, ofendeu o outro. E a pessoa pode até dizer, mas eu não tive essa intenção, foi só uma brincadeira, eu não quis falar isso. Tudo bem, está perdoado? Tá. Mas como isso se mantém? Porque a pessoa vai dizer de novo, ela vai fazer outra vez. Quando é que ela para, ela bloqueia esse tipo de comportamento? Quando ela olha para ela e começa a pensar, puxa, eu desrespeitei aquela pessoa, ela tem uma realidade diferente da minha, eu fiz uma comparação equivocada, eu a julguei. Então foi por isso que quando eu falei aquilo que era uma bobagem. Tá? Não adianta dizer para uma pessoa dessa, não fale bobagens, suas falas são equivocadas, você está provocando crises. Ela pode pensar, puxa, mas quando eu vi, eu já falei. Como é que a gente evita isso? Se melhorando como pessoa. Quando eu passo a entender que todos são iguais, de verdade, nós todos vamos para o mesmo lugar quando saímos daqui, quando a nossa pilha acabar, a gente vai para o mesmo lugar. Né? Então, é importante tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Uma coisa que você colocou aí, que eu fico sempre pensando, as redes sociais hoje, a gente vê de tudo, né?
E tem muita gente que comete esses equívocos na hora de falar, o tempo inteiro está falando e ainda tem um público. Né? O que você, como você enxerga isso, né? Como você vê essa situação? Né? Porque às vezes eles até gostam, né? Tem muitos que gostam de ir por essa linha, porque é a única forma que ele tem para ter visibilidade. Tem aquele ditado, né? Falem mal de mim, mas falem de mim. Né? Então, a gente fica pensando assim, gente, será que isso é o que o país deseja? Né? Será que é isso que realmente a maioria das pessoas desejam para o futuro né, dos seus filhos, dos seus netos, né, de uma geração futura que está vindo aí? Né? E eu fico muito apreensivo com isso. Né? Hoje a gente pega um Facebook, um Instagram, você até desanima, né? Porque você só vê um falando mal do outro. Né? Isso é uma maneira de se comunicar, mas uma maneira diferente que eu acho que muita gente eu acho que não concorda com isso. Eu acredito, Marinho, que seja uma maneira desconectada de se comunicar e, mais do que isso, uma maneira desconectada de viver. Essas pessoas não estão ligadas, elas talvez estejam no piloto automático. Um faz, chama atenção, ah, que bonito, aplaude. Agora, se você parar com essa pessoa para questionar, você concorda mesmo com esse tipo de situação? Você tem certeza? Talvez algumas reflitam e concluam que não. Isso não foi bacana. Essa postura, não, eu não concordo. Pela educação que eu tive, por tudo que eu acredito, eu vejo que isso não foi interessante de ser feito. Ah, mas por que você concordou no primeiro momento, compartilhou, aplaudiu? Ah, porque estava todo mundo fazendo. É o tal do efeito manada. Um faz, o outro acha bonito e faz também. Por isso que é importante, para a gente se comunicar bem, e antes disso, para a gente ser uma pessoa coerente, que realmente tem um propósito de vida e sabe o que está fazendo com a sua comunicação, é preciso que a gente esteja acordado, ligado, no agora, prestando realmente atenção no que faz. Senão, vai destratar os outros, vai falar o que não é adequado, vai deixar de servir ao outro como deveria, só pensando num momento de fama, em 15 segundos de aparição equivocada. Eu tenho visto muito isso. Né? A gente vê que, às vezes, utilizam essa postura justamente para se colocar, viralizar, né? E o nome está ali em cima, mas não tem um programa, não tem um projeto, não tem uma ação, que isso reflete, na verdade, no país inteiro. Né? A gente sabe nas Infelizmente, pessoas, no final, né? Na ponta. nós perdemos, Né? E todos nós nós perdemos. perdemos. Então, isso me preocupa demais. E nesse treinamento, você procura falar com eles sobre esse assunto, sobre esse Sim. tema? Sim, como a base do treinamento são as virtudes, a coerência é uma das virtudes. Então é importante que a pessoa reflita se ela realmente se comunica de forma coerente com a maneira como ela vive, com o que ela acredita. Porque se eu começar a falar coisas que eu não acredito só porque eu acho bonito, porque eu vi o outro falar, o outro ganhou a capa do jornal, ele ficou importante, então eu vou passar a fazer a mesma coisa, eu posso não estar sendo coerente com a minha forma de viver e em relação às coisas que eu acredito. Por isso que é importante cair essa ficha. É fundamental que os prefeitos, os gestores públicos entendam que é fundamental essa boa comunicação, né? Saber se expressar, saber levar essa informação para o seu público, né? Porque sem dúvida nenhuma eu acho assim, através de treinamentos, né? Eu acho que tudo é um treino, é conhecimento, é você levar. E o portal Sala dos Municípios, esse é o nosso intuito e até eu te agradeço justamente por esse motivo de você estar aqui junto com a gente nesse projeto, para que a gente possa levar essas informações para os gestores. Né? Eu sinto muita falta, eu conheço muitos vereadores, muitos gestores que evitam de subir numa tribuna para falar, porque tem esse medo de se colocar, de falar, de repente acha que vai falar errado, de repente não conhece a matéria e acaba colocando de uma forma errada e aí complica inclusive, né, o próprio seu mandato, né? Fica bem, as pessoas estão ali analisando a todo momento. Né? Eu queria que você me falasse assim, como que funciona esse treinamento? É um dia inteiro? Como que você faria isso? Por exemplo, se uma prefeitura tivesse interesse, né? Olha, eu quero ter esse treinamento aqui na minha cidade. Como que poderia ser feito isso? É feito de forma presencial, a gente vai até a cidade, eu viajo para todo o Brasil para dar o treinamento. Ele pode ser feito em um dia, 8 horas intensas, e também 2 dias. Pode ser feito em 3 dias, depende muito do que a prefeitura quer investir, tempo inclusive, né? Porque muitas vezes tem gente que lida a comunicação como se fosse, não precisa. Se eu cheguei até aqui me comunicando assim, mal ou bem,
eu estou fazendo direito, então eu não vou investir. E não adianta você pensar que num treinamento de comunicação, em 2 ou 4 horas, você vai sair dali se comunicando de outra maneira. Por isso eu preciso de no mínimo 8 horas para trabalhar com um grupo numa prefeitura. Normalmente a gente atende o prefeito e os secretários juntos, para que eles possam entender essa uniformidade da comunicação e falar a mesma língua e um não desmentir o outro ou não ter um procedimento diferente do que o outro já iniciou, para não criar confusão na cabeça do cidadão, né? Por isso que precisa ter essa padronização. E depois do treinamento, que é totalmente prático, um dia muito intenso ou 2 dias muito intensos, com reflexões, com dinâmicas, com práticas de gravação e feedback, a pessoa já começa a modificar a sua forma de perceber a sua própria comunicação. Você quer ver um exemplo muito comum? Pessoas que usam vício de linguagem. Todo término de frase vem um né. Agora eu brinco que o então foi criado pelo paulista, porque você não vê isso em outros estados. Não. E muitas pessoas não percebem. Eu treinei uma vez um candidato a prefeito de um município paulista que, na primeira gravação simulada que nós fizemos, ele falou sobre algo que ele entende. Terminamos a gravação e eu dei o play para assistirmos e avaliarmos. E ele fazia anotações, eu percebi o que ele estava fazendo. Terminou a gravação e falou: quantos minutos eu falei? Eu falei: 6 minutos. Ele falou: e eu falei 34 nés. Ele estava marcando com aqueles pauzinhos de 5 em 5, 34 nés. Eu nem sabia que eu falava né, muito menos que eu falava tanto. Foi a observação dele. Porque você já tinha alertado ele sobre essa situação. Não tinha. Não Nós tinha. fizemos um modelo diferente de treinamento nesse. Muitas vezes eu falo e mesmo assim a pessoa está tão acostumada que ela não se ouve. Por isso que eu disse que o estar ligado é o fundamental. Eu sempre imagino, Marinho, que é como se nós tivéssemos no corpo alguns botões. E alguns não estão apertados, eles não estão funcionando. Portanto, é importante apertar o botão, quer seja onde ele estiver, do agora. Eu quero me ouvir o que eu falo, como eu falo. Se eu, por acaso, não engulo S's no final, se eu falo né no final, ou com certeza rápido, no início. Né? Acaba... Pode terminar com a última sílaba, ali inutiliza a última sílaba. Ou meu gestual, ou se eu, na comunicação, olho para o outro, nos olhos mesmo, ou se fico falando, voando, né, sem então, vamos direção. fazer uma prática aqui rapidamente, né, que nós estamos no nosso horário, mas vamos aproveitar e falar assim, quais são os desvios que eu cometi, quais foram os erros, que eu não gosto muito que fale erros, né, na verdade. Porque ele pode ser melhorado, pode né? ser ponto de melhoria. O que você faria, o que diria para mim? A sua comunicação é excelente, Marinho. Você olha no olho o tempo inteiro, quando, claro, precisa olhar no teleprompter, tudo bem, a gente entende que numa dinâmica de programa de TV isso acontece, mas se estivéssemos só conversando sem as câmeras, o interessante é isso, é o olho no olho, e não o olho no celular, mas eu estou esperando uma ligação ou uma notificação de mensagem. Então avise, olha, desculpa, de vez em quando eu vou colocar meus olhos no celular porque eu estou esperando uma comunicação importante. Avise o seu interlocutor. Não é? O gestual, também é importante que exista. Mas sente timidez, não sei onde eu coloco as mãos. Muita gente usa essa expressão, não sei onde eu coloco as mãos. Tem então, gente por favor, muito com a mão e isso só também não recomendo deve que ser legal, né? Muito na frente do rosto, olha, não é interessante, encobre o rosto. Eu posso gesticular de uma forma comedida e até uma certa altura para não passar na frente do rosto. Numa entrevista, numa comunicação direta com o outro, com o grupo, sem que tenha câmeras, né? É importante que haja também a consciência sobre o uso da voz. Minha voz tem ritmo. Eu tenho um gráfico, imagina um gráfico de eletrocardiograma em que a voz sobe e desce, ela tem uma musicalidade, é um interessante. Por quê? Porque eu estou sublinhando algumas palavras mais intensas, que têm mais valor, que têm mais força. Se eu usar uma voz totalmente monótona, quase nem abro a boca para falar e não me mexo, parece que não estou aqui. Não dá emoção. É importante ter vida. Tem que ter vida. Comunicação tem que ter vida. Não precisa ser nada espalhafatoso, mas é interessante também que muitas pessoas dizem assim, não, eu tenho uma comunicação mais tímida, então eu imagino que ela está no 0, no 1, de uma régua de 0 a 10. Aí o outro tem uma comunicação espalhafatosa e até um pouco agressiva, ela pode estar ali no 10 da régua. Como é que eu faço para deixá-la no 5, no 6 ou no 4? Qual é a medida? Uma medida boa para você, cada um tem a sua medida. Você só consegue ter essa consciência quando você está acordado, no agora. Se estiver no piloto automático, não funciona. Áurea, muito bom. Eu queria, antes da gente encerrar aqui, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses 2 livros aqui que você trouxe para mim, me deu de presente aqui, eu ganhei aqui um presente aqui sensacional aqui. Fale um pouquinho rapidamente para os gestores públicos e também como que eles podem manter contato com você. Tá bom. Isso é fundamental. Ok, um prazer. Bom,
Bom, o primeiro é o backstage. Aqui eu trago 31 histórias de entrevistas jornalísticas que eu fiz, outras que eu presenciei, em que eu percebi alguns deslizes por parte dos entrevistados. Agora que eu exponho os deslizes, sem, no entanto, dizer quem são as pessoas, alguns são até hoje famosos, estão até hoje em destaque, então achei que não seria ético dizer quem são. Talvez eles se reconheçam nas histórias. E também recomendo as práticas corretas para que esses deslizes não aconteçam. É um livro de histórias rápidas, curtas e que envolvem, porque são situações reais que as pessoas podem se identificar na mídia a toda hora. Esse aqui, que é o mais novo, foi lançado esse ano, 99 dicas para aparecer bem na imprensa. São dicas mesmo, dicas curtas que podem ajudar a pessoa a refletir sobre o seu próprio comportamento. Tá? Mas é importante dizer que realmente são dicas, São né? dicas. Essas dicas Não não é um resumem um treinamento. uma Isso. capacitação feita no trabalho que você faz. Muitas vezes o que acontece é quando a pessoa lê uma dica aqui, ela fala, nossa, não é que eu estou fazendo isso, eu não deveria fazer, então eu preciso ser treinado. Aí desperta nela o desejo de se aprimorar. A comunicação é uma ciência linda, que nos mostra todos os dias, todas as formas que a gente tem de se melhorar como pessoa para se comunicar melhor. E como que as pessoas fazem para entrar em contato com você? Então, vai ser um prazer recebê-los no meu site, aureareginadesá.com.br. O e-mail é o contato@aureareginadesá.com.br. Nas redes sociais também pelo meu nome. E eu deixo aqui o destaque para o canal do YouTube, que tem vídeos, praticamente uma videoaula por semana, sobre comunicação e também sobre Media Training. No YouTube você também me encontra com o meu nome. Muito bom, muito obrigado Eu pela que sua agradeço. presença. Prefeitos, gestores, foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha conseguido passar o maior número de informação possível para vocês relacionado à comunicação, que é tão fundamental no nosso meio. E até a próxima, se Deus quiser, estaremos juntos em mais um programa do portal Sala dos Municípios.